Senhor Deus, muito obrigado por mais uma tarde que o Senhor tem nos dado. Obrigado por esse início de semana, pelo dia que o Senhor já nos deu. E eu sei que muitos aqui sentiram, Senhor, se não todos, todos sentimos a renovação e a bênção espiritual do sábado, nos dando vigor e força nesse dia, nessa nova semana que iniciou. Hoje eu gostaria de compartilhar com cada um aquilo que o Senhor tem feito por mim, meu Senhor. E sei que sou indigno de estar na tua presença, muito mais de falar de ti. Por isso eu gostaria de pedir, Senhor, que o Senhor oculte o homem e se revele. Eu lhe rogo em nome do Senhor Jesus, que nada que seja feito aqui, seja falado, seja para a nossa glória, mas para a honra e glória do seu nome, meu Deus. Amém. Meus queridos, eu queria compartilhar com vocês, hoje o tema é o melhor investimento. Eu queria compartilhar com vocês como Deus tem cuidado da gente, financeiramente falando. É um assunto que, como eu mencionei para vocês, já falei para alguns que estão no culto, que a gente tem durante a semana, mas não cheguei a falar de maneira mais pública a maneira como Deus tem agido conosco. Eh, Há um ano atrás, a gente estudava na Faculdade Adventista da Bahia, eu e minha esposa Sayonara. E desde quando a gente casou, uma coisa a gente notou grandemente, é que desde quando a gente casou, a gente nunca faltou pão, sabe? A gente chegou no limiar, na linha vermelha, de não ter nada para o outro dia, mas nunca faltou pão. E a gente se mantinha numa fidelidade com relação aos dízimos e às ofertas. Até que num determinado ponto, a gente tomou um desafio de dar um passinho a mais, dar uma largada, de ir mais à frente. E aí, gente, a gente decidiu ser ainda mais mordomos administradores dos recursos do Senhor. Eu não sei vocês, mas eu fico pensando, se Deus nos constituiu administradores dos seus bens, quantos administradores dos bens, algum administrador de empresa vocês conhecem, que a maior parte ele reserva para si e uma pequena parte ele usa para benefício do seu contratante? Eu acho que é um absurdo até imaginar essa situação, né? Um administrador que usa a maior parte do dinheiro do seu dono para ele mesmo e aí não devolve nada para a empresa. Um certo dia, um livro me impressionou muito, juntando com esse contexto que eu estou falando para vocês da faculdade, que se chama O Homem Mais Rico de Israel. É a história de um bem conhecido adventista do sétimo dia chamado Milton Afonso. Eu acredito que vocês devam conhecer. Ele, inclusive, chegou a comprar tem parte no terreno da Faculdade Adventista da Bahia, de onde eu vim, e muitas outras instituições receberam já doações generosas desse homem. E quando eu comecei a ler aquele livro, gente, eu fiquei maravilhado. E eu entendi naquele livro que aquele homem era próspero, não era por causa da sua uma muito grande habilidade, não era porque ele tinha nascido rico. Acho que a maior parte conhece, sabe que ele veio de uma família muito pobre, muito pobre. Mas, gente, eu entendi naquele livro que ele tinha aquelas finanças todas, porque os bens que ele recebia não eram para si, eram para fazer diferença na vida de alguém. Faz mais ou menos um ano que a gente tomou um desafio e partir para aquilo que nós considerávamos muito, para algo realmente maior. E começamos a ajudar mais pessoas. Tanto eu quanto minha esposa, desde a faculdade, a gente começou a ajudar muitas pessoas com os recursos que a gente recebia. E aí, eu lembro de uma vez, mas isso foi muito interessante. Agora, no finalzinho lá, já da formatura, a gente estava bem apertado, de maneira que eu também não tinha o valor para poder pagar a formatura. E aí, a Sayonara trabalhando, a gente trabalhando, a gente conseguiu, através do dinheiro de livros, a gente conseguiu um valor para poder pagar a minha formatura. E aí tinha uma menina da sala que desde quando chegou, era uma colega minha, desde quando chegou, o sonho dela era fazer a formatura. Só que quando chegou no final do ano, devido a ela ser casada, ter os compromissos financeiros com a faculdade, a bichinha ficou sem dinheiro para poder pagar. E dava pra ver no semblante dela que ela estava triste por causa daquela situação. E aí, gente, a gente fez o seguinte, a gente pegou um valor que nos faria falta, realmente nos faria falta, mas a gente consagrou a Deus e entregou
deu de presente essa menina. A gente foi lá no caixa e a gente pagou por ela. E aí depois ela recebeu a notificação que tinha sido pago. Meus queridos, vocês acreditam que Deus, posteriormente, mandou o mesmo valor que a gente deu para essa menina? O mesmo valor. Mas não para por aí, gente. É, desde que a gente começou a agir dessa maneira, muitos milagres têm acontecido. E eu queria fazer uma pequena compilação desses muitos milagres. E eu queria destacar especialmente esses últimos, que aconteceram, que estão bem frescos da memória. Certo dia, estava eu e a Sayonara, a gente... eu vou falar para vocês como a gente faz no princípio de ajuda. A gente estava juntando um determinado valor, que era o valor de ajudar alguém, ou de ajudar uma instituição, de ajudar a igreja. De alguma maneira, a gente ajudar alguém. E aí a gente reservou esse valor, foi acumulando, e a gente tem um costume de sempre dedicar o dinheiro já assim que a gente recebe. Mas aí a gente foi acumulando, foi um caso à parte. E aí acumulou um valor levemente significativo, e a gente ficou na dúvida para quem a gente manda. Aí a gente ficou pensando, para quem a gente manda esse dinheiro? Pensamos, e aí me veio duas pessoas na mente, pelo menos dois grupos na mente. Me veio um centro de dependentes químicos que eu encontrei aqui na cidade onde eu moro, e me veio um casal que é muito amigo da gente, que mora ainda lá na Bahia. E aí eu fiquei na dúvida, e perguntando a Deus, Senhor, e aí, o que eu faço? Eu divido o valor e mando uma parte para cada um? Ou mando para essa pessoa, ou mando para o grupo? E aí, gente, fica naquele dilema, sabe? Quando você não sabe o que fazer, você precisa tomar uma decisão, mas não sabe como tomar essa decisão. E aí, a Sayonara também estava com dúvida com o que fazer, o que fazer com esse dinheiro. E aí a gente ficou orando. Aí, nessa mesma semana, a Sayonara precisou entrar em contato com a faculdade, com a clínica da faculdade, para obter alguns documentos do aparelho dela, algumas raio-x que ela tinha tirado, para ela poder fazer a manutenção aqui na cidade onde a gente está. E ela pediu esse casal de amigos da gente para conseguir um número. Enquanto ela estava pedindo, veio o pensamento dela perguntar como estava a situação financeira desses nossos amigos. Como eles estavam na questão de comida, de moradia e tudo mais. E aí, gente, quando a Sayonara perguntou, esse casal de amigos da gente começou a mandar um enorme texto. Sabe, meus queridos, esse casal de amigos da gente faziam 2 semanas naquele dia que eles faziam apenas uma refeição, a refeição da noite. Por quê? Lá na Faculdade Adventista da Bahia tem uma casa de apoio, se chama a Casa da Bênção. Ela recebe alimentos do refeitório, que são alimentos que passou da conta, os alunos não consumiram, são alimentos perfeitamente bons. Só que aí passou da conta, então para eles não congelarem e ter que colocar no outro dia, eles dão para essa Casa da Bênção e ela faz a distribuição. E aí nossos amigos estavam pegando nessa Casa da Bênção o jantar, e às vezes eles faziam render até o café da manhã, mas a maior parte das vezes, uma única refeição eles fizeram. E eles falaram pra gente que antes de sair para os afazeres de dia, para enganar o estômago, eles pegavam um copo de cevada e tomavam e partiam para o dia deles. E durante 2 semanas eles estavam nessa luta. Na última semana, nesse dia que a minha esposa entrou em contato com eles tinham um valor para receber da faculdade há muito tempo. E aí vinha todo um processo e uma burocracia. E ele recebeu nessa semana, depois de muita luta, depois quase no finalzinho já dessa segunda semana. Só que, gente, o que acontece com vocês quando vocês estão zerados por muito tempo e entra um valor que não é grande? Evapora. Eu tenho certeza que isso acontece com você. A gente vai tentando arrumar as contas, mas vai ficando ali contas a fazer. E quando chega o dinheiro, ele simplesmente desaparece. Má administração? Não! Você já tinha muitas contas anteriores. E você já estava esperando esse dinheiro para poder quitar. Esse foi o caso dos nossos amigos. Evaporou. E é tanto que ele só conseguiu, no final das contas, reservar um pequeno valor, comprou algumas frutas, algumas verduras,
e comprou pão e cevada de novo. No momento que a sayonara ligou para ele, mandou mensagem para ele estava olhando para o pão, esse nosso amigo, e estava agradecendo. Porque naquele dia, pelo menos, pão com cevada, coisa que nos outros dias ele não tinha. Gente, naquele momento, exatamente naquele momento, conversando com a sayonara, eu conversando com a sayonara, a gente decidiu mandar um valor de ajuda para esses nossos amigos. Curiosamente, nessa mesma semana, ele também tinha falado pra gente que ele estuda à noite e quando ele chegou na sala de aula, alguém da tarde deixou um guarda-chuva e R$ 2 em cima da carteira, em cima da cadeira. E aí, gente, ele olhou para aquele dinheiro e se sentiu tentado em utilizar aquele dinheiro para pagar pelo menos pão, para comprar pelo menos pão, coisa que eles não tinham nada. Mas aí, no final das contas, ele decidiu com Deus que não seria por R$ 2 que ele iria se manchar. E ele pegou o dinheiro, pegou o guarda-chuva e foi na recepção e pegar o valor. E aí até brincou de que se sentiu tentado com esse valor. Isso aconteceu na mesma semana, tudo na mesma semana. Lembra que eu estava dividido se eu mandava um valor para ele e outro para outra instituição que eu estava falando? A gente começou a dialogar e a gente decidiu mandar todo o valor. A gente tinha juntado R$ 195 reservado para esses fins. E aí a gente decidiu completar com mais 5 e a gente mandou R$ 200. Gente, quanto foi que ele decidiu não se manchar? Por quanto foi que ele disse que não ia se manchar? Por R$ 2, meus queridos. E Deus mandou para ele R$ 200. Gente, mas as coisas incríveis vão começar a acontecer a partir de agora. A gente mandou esse valor para ele. Eles ficaram muito agradecidos. Muito agradecidos. E aí perguntaram, mas você não sentir falta não? Porque você tem um bebê de você para cuidar. Eu sei que o Harry tá para nascer. Eles precisam cuidar das coisas de vocês. E a gente falou para ele, não, cara, não se preocupa. Na verdade, isso não é nenhum problema, não. Se fosse pensar nesse aspecto, seria um investimento. Porque todas as vezes que nós temos cuidado de alguém, Deus tem sido maravilhoso conosco. Deus, não posso nem dizer que Deus tem retribuído, porque a gente não merece. Deus tem sido gracioso, é a palavra. Gracioso, em dar aquilo que a gente não merece. Gente, naquela mesma semana, no outro dia, para ser mais exato, minha mãe estava estava querendo mandar o valor de presente para o nosso filho, estava para nascer, e algumas tias da gente também que estavam juntando um valor. E aí, eu sei que juntaram, começaram a juntar um pouquinho de um pouquinho de outro. Gente, no outro dia, minha mãe mandou um áudio logo de manhã. Tiago, eu tenho um valor para mandar para ti. Eu vou mandar para ti R$ 200. Quanto, gente? R$ 200. Poderia ter sido 190? Poderia. Poderia ter sido R$ 205, 210, 250. Poderia. Mas foi quanto? Deus é incrível, meus queridos. R$ 200. Mas não para por aí. Veja só que coisa interessante. Passou-se mais uns 5 dias. E aí tinha, lá da minha antiga cidade, que se chama Lagoa do Ouro, é a cidade do interior de Pernambuco. A turma lá da igreja, nossos amigos, quiseram fazer um chá de bebê, um chá de fraldas, para nos dar de presente, para que a gente pudesse comprar alguma coisinha para o nosso filho. E aí estavam com já um mês e meio de planejamento, mas naquela semana eles terminaram todo o processo e eles iam mandar o valor para mim. E aí, no final das contas, gente, eu só vou fechar aqui a porta, porque eu acho que vai fazer um barulhinho. Só um minutinho. Pronto. E aqui tá chovendo um pouquinho aí. Tá fazendo bastante barulho. Então, gente, naquela mesma semana, uns 5 dias depois, os irmãos do Lago do Ouro falaram para mim, mandaram uma mensagem para a mãe, e minha mãe me repassou, dizendo que eles iam mandar para mim o arrecadado. E o arrecadado deu quase 695. Porém, a pessoa que ia mandar, e seria responsável por fazer a transferência, ela disse, eu não vou mandar para vocês 495. Eu vou mandar R$ 500 para vocês.
Gente, com quanto ela acrescentou? Gente, poderia ter sido R$ 6, poderia ter sido R$ 4, mas R$ 5, gente. Meus queridos, eu tô falando de uma semana. Quantas vezes Deus não nos proveu quando a gente necessitava muito da sua provisão? Eu não sei se vocês sabem, mas a gente não tá na nossa casa. A gente morava na Bahia. Depois que a gente saiu da Bahia, a gente não tem casa. A gente vendeu nossos móveis, vendeu tudo. E a gente tem aguardado o nosso momento para que a gente fuja, saia das cidades, vá para o campo. E aí foi quando a gente veio parar aqui. A gente tem um projeto. ah, Estamos aguardando. Aguardando, gente. Mas não é a primeira vez que Deus faz isso. Durante esse tempo que a gente tem está aguardando, a gente tem cuidado do canal Bereanos, como vocês sabem. A gente tem projetos individuais, vários planejamentos. Durante a semana toda a gente planeja, tem já uns 6, 8 meses, mais do que isso, tem feito muitos planejamentos daquilo que a gente irá realizar no futuro breve. E tudo isso demanda tempo. Tudo isso demanda tempo, meus queridos. Em suma, nós temos trabalhado para Deus quase que integralmente. A Ellen faz algumas consultas durante a semana. De vez em quando eu faço também uma consulta. Mas tem sido muito diminuídas nossas consultas. Muito diminuído. Até ela é estranha, porque antes ela atendia muitas pessoas durante a semana. E nesses últimos 8 meses, foi o tempo que precisamente que a gente chegou por aqui, as consultas diminuíram muito. Porém, a gente não viu como algo ruim. A gente entendeu que Deus estava nos poupando tempo para que a gente usasse da melhor maneira. E aqui eu queria abrir um parênteses. Meus queridos, tempo é tão importante, na verdade, mais importante do que dinheiro. O que nós temos feito com o nosso tempo? Pense nisso. Então, meus queridos, passou-se isso. Com esse valor que a gente recebeu e mais outro valor que a gente recebeu, a gente começou a comprar as coisas do bebê. Mas eu gostaria de fazer uma colocação, talvez vocês não saibam. Até o 8º mês, a gente não tinha comprado absolutamente nada para o nosso filho. Estava no 8º mês e uma semana e a gente não tinha comprado absolutamente nada. A gente recebeu alguns valores durante esse percurso. Eu lembro precisamente quando eu estive em Lagoa Douro, que eu recebi de uma mulher, a gente recebeu R$ 100. Ela disse que era para a gente comprar um presentinho para o nosso bebê. Só que naquela mesma semana que a gente chegou, a gente descobriu que tinha uma pessoa da igreja aqui de Recife, de onde a gente estava congregando, que naquela semana estava muito apertada. Mas muito apertada mesmo, gente. Ela tem uma filha e nesse tempo ela estava adoentada, estava sem trabalhar e estava sem o básico da alimentação. E aquilo começou a incomodar nosso coração. Ela não chegou a pedir, ela pediu ajuda a uma outra irmã da igreja, a gente soube depois, uma marmita, mas aí depois a gente não soube o que aconteceu mais, como foi que aconteceu com ela. Só que aquilo ficou incomodando meu coração e o da senhora. E a gente não tinha dinheiro, gente. A gente não tinha. O único valor que a gente tinha era esses R$ 100 que a gente tinha ganho. Aí eu pensei assim, a gente conversei com a senhora, e aí a gente tomou uma decisão. Eu disse, meu bem, nós vamos ganhar um filho, e a gente vai precisar realmente de dinheiro para poder mantê-lo. Mas vamos pensar aqui, nosso filho vai demorar tanto tempo para poder nascer. E essa menina está com fome agora, ou com problemas financeiros sérios, contas a pagar, uma filha para cuidar, e ela não tem nada agora. Ela já tem uma filha, nós vamos ter ainda um filho. E aí a gente decidiu mandar esse dinheiro para ela. Como eu sabia que era pouco dinheiro, me ajoelhei e orei. Senhor, eu sei que é pouco valor para uma pessoa que tem um filho. É pouco. Vocês sabem, R$ 100 não dá para nada. Você vai no mercado e evapora. Mas eu consagrei aquele valor e pedi a Deus que ele multiplicasse, não por mim, mas por ela, porque ela ia precisar. Gente, passou-se uma semana e meia, a gente encontrou essa mesma pessoa na igreja e ela veio nos agradecer, muito contente.
Ela falou toda a situação, falou que estava doente, sabia que precisava de uma alimentação melhor, mas não estava com condições. Naquele mesmo dia que a gente mandou o valor, ela tinha feito uma oração de manhã, pedindo ajuda financeira a Deus, porque ela não tinha mais nada para poder comprar. Nada, não tinha nada em casa de alimento e precisava da ajuda de Deus. Naquele mesmo dia, Deus respondeu para ela, através da irmã. A irmã mandou o valor de... Gente, eu não lembro se foi... Acho que foi R$ 150. Se eu não me engano, foi R$ 150 que mandou para ela. E ela disse que ela pegou esse valor e ela foi no mercado e aí tentou comprar o máximo que ela... tentou comprar algumas coisas, mas não deu para nada, gente. Quando ela voltou meio-dia para casa, ela ainda orou, pedindo ajuda a Deus, porque não tinha nada para comprar fruta, verdura, nada. Voltou com 2 sacolinhas balançando e foi embora o dinheiro. Quando foi à tarde, a gente fez uma transferência para ela de R$ 100. Ela disse que pegou esse valor, saiu com a filha dela, foi para um lugar que ela conhece, que vende frutas e verduras. E ela disse que ela levou também o ex-marido. Porque se o valor passasse, ela ia tentar puxar dele de alguma maneira para ver se ele pagava para a filha. E aí, gente, quando ela começou a pegar as frutas, a filha dela tem uns 12 anos, acho que nem isso, não, uns 8 anos, é bem novinha. Ela disse que a filha começou a colocar muita coisa no carrinho. Muita coisa, muita coisa. Pegou muita fruta, pegou muitas verduras. E aí, quando ela começou a olhar aquele volume, ela pensou, se o de manhã deu 150, quanto vai dar esse daqui? Esse aqui vai passar bonito. E ela tava com a mão na cabeça, já querendo arrancar os cabelos. Quando o vendedor falou pra ela, sabe quanto é o valor, gente? Sabe quanto deu as compras dela? Ela comprou de tudo. Ela comprou inhame, ela comprou macaxeira, ela comprou abacaxi, maçã, tudo. Deu R$ 93. Sobrou R$ 7 ainda do valor. Ela disse que foi extraordinário, gente. Porque ela tinha, com R$ 150, não tinha comprado nada. E com esses R$ 100, menos de R$ 100, R$ 93, ela conseguiu comprar o que ela precisava. Deus, gente, vocês conseguem compreender a seriedade disso? Como Deus nos ouve as orações quando é em favor de alguém, quando a gente não está pensando apenas em nós mesmos. A gente passou todo esse período, passou-se meses e meses, e a gente não tinha nada, absolutamente nada. A única coisa que a gente tinha para o bebê era 3 roupas, 3 peças de roupas, que depois a gente descobriu que era menino, e as peças eram femininas, então nem as 3 serviam. Quando foi em 8 meses e 1 semana, eu fui orar a Deus, me ajoelhei na cama, e aí comecei a conversar com Deus. Senhor, olha, durante 8 meses, nós temos esperado do Senhor. O Senhor sabe, algumas das coisas, algumas finanças que estão programadas. Porém, durante esse tempo, a gente não recebeu essas finanças programadas. E, Pai, eu tenho falado unicamente agora, porque agora a gente está bem próximo e a gente não tem nada. Senhor, eu confio no Senhor. Não é por causa desse valor que o Senhor vai nos deixar na mão. O Senhor não precisa desse valor. O Senhor pode suprir de qualquer outra maneira. Diz o comportamento evangelista. Quando nós achamos que não tem mais maneira nenhuma, Deus tem 1001 maneiras de resolver os problemas dos quais nada sabemos. Eu coloquei diante de Deus toda essa situação e pedi ajuda a Ele. Senhor, nos ajude com relação a isso. Eu sei que Tu pode, mas eu deixo em Tuas mãos. Gente, eu estava de joelho ainda. Que o Senhor seja testemunha. Eu estava de joelho ainda, quando alguém ligou para ela para falar com a Sayonara, porque ela queria saber se a Sayonara tinha comprado alguma coisa para o bebê, o que ela tinha para o bebê, porque ela queria fazer um chá de fraldas e dar de presente para o bebê. Eu estava de joelho, gente. Aí ela abriu a porta e eu estava de joelho quando ela estava ligando, quando ela recebeu a ligação. Naquela mesma semana, meus queridos, a gente começaram as meninas a preparar um chá de fraldas para o bebê. Naquela mesma semana, a gente recebeu um valor de R$ 800, que foi extremamente útil. Naquela mesma semana aconteceu tanta coisa, gente. Tanta coisa. A gente comprou tudo que era necessário para o bebê. Em questão de 5, 6 dias, a gente tinha tudo que necessitava, todo o básico, tudo que ia precisar para a maternidade, coisa que durante 8 meses a gente não teve. Quando a gente foi
para a maternidade, que a senhora com dores de parto, isso na segunda-feira passada, segunda, não vou conseguir dar a data aqui, mas se eu não me engano era por volta do dia 15 de maio de 2023. Gente, tinha sobrado um valor significativo, porque quando juntou todos os chás e fraldas que quiseram fazer pra gente, deu um valor razoável pra gente poder ir pra maternidade, comprar alguma coisa, e a gente ficou com ele na reserva. Só que, não sei quantos de vocês tiveram essa mesma experiência, mas quando você precisa ir pra maternidade de Uber, e precisa voltar, e vai, e volta, gente, evapora. Mais uma vez eu digo pra vocês, evapora. Em um só dia a gente gastou mais de R$ 100 de Uber. Em 3 ou 4 viagens. Mais R$ 100. Em um dia só. E a gente precisou ir várias vezes na maternidade. A gente passou 3 dias, 4 dias, gente, indo na maternidade, indo e vindo. Indo e vindo. Além disso, eu estava em um local e a Ellen estava em outro. E para poder revezar, cada um ajudar, cada um ficar um tempo com a Sayonara, a gente vinha de locais diferentes. E aí cada um precisava. Nessa semana, todos nós estávamos apenas com esse valor. De maneira que esse valor evaporou. Gente, teve um dia que zerou o valor, que nem a Ellen poderia voltar para a cidade dela, nem eu poderia vir de casa para a maternidade para poder substituí-la. E a Sayonara estava lá ela presa, estava eu preso. Para poder ir para casa, eu coloquei no Uber para pagar depois. Então a gente estava com a dívida no Uber. Gente, para acabar de acertar, naquela mesma semana eu perdi a chave da casa onde eu estava, que não era minha. E a chave tinha um cadeado eletrônico, não dava nem para tirar cópia. E a pessoa ficou assim, bem chateada, assim, aparentemente não gostou muito da ideia, entende? Perdi essa chave, estava com valor no Uber, tinha que voltar, a Ellen tinha que voltar também, tinha que voltar para casa. E, gente, zerado. Mas sabe o que? Zerado. Zerado. E aí, depois que eu dormi um pouco, porque estava muito cansado, eu me ajoelhei na cama e aí comecei a orar. Senhor, até o presente momento, você tem suprido todas as nossas necessidades. Você não deixou faltar nada, meu Senhor. Nada. Olha, o Senhor deu a cama para o bebê, o Senhor deu as bolsas, roupas, o Senhor deu tudo, tudo. Até o valor o Senhor separou para a maternidade. Mas, Senhor, agora a gente está zerado. Zerado. Eu tentei gastar da melhor maneira possível, Senhor, mas a gente está zerado. E eu não sei o que fazer. Pai, me perdoe se eu gastei mal o dinheiro. Fiz o máximo que pude para poder render. Mas realmente, mesmo assim, Senhor, por causa dessas viagens todas, toda essa coisa, não consegui. E aí, gente, eu tava orando, terminei a oração, e aí eu decidi pegar R$ 100 emprestado com meu irmão, e aí mandei mensagem para ele. Fulano, tu tem como me emprestar R$ 100 até tal dia? E ele falou, tenho, mas aí eu tô indo para casa, só quando chegar em casa eu te dou. Eu posso fazer a transferência. Eu tava próximo de casa. Gente, enquanto eu tava conversando com meu irmão, eu recebi a mensagem de outra pessoa. Era uma irmã lá da igreja de Lagoa do Ouro. E ela tava mandando mensagem para mim, minha ex-professora, inclusive, de biologia. E aí ela conversando comigo, ela falou que há 2 semanas, meus queridos, ela tinha reservado um valor que ela queria dar de presente para o nosso filho. E ela não tinha conseguido contato comigo. Porque o outro celular eu tava sem um número e ela tinha mandado mensagem para lá. E ela não tinha conseguido falar comigo. E ela queria, e todas as vezes que ela via minha irmã na escola, ela lembrava do valor, mas aí estava sem comunicação. E era para mandar junto com o primeiro que veio, que foi da Igreja Lagoa do Ouro, chá de fraldas. Mas ela não conseguiu também diálogo com a pessoa que era responsável por mandar o valor e ficou com esse valor guardado. E ela disse, naquele dia ela lembrou de novo. Naquele dia ela recebeu meu contato. Naquele dia ela mandou mensagem. Gente, essa mulher mandou para mim R$ 300 naquele dia. Meus queridos, no mesmo dia, não deu tempo pro meu irmão fazer a transferência Pix, não deu tempo para ele chegar em casa. Com aquele valor, meus queridos, eu fui para maternidade, paguei o Uber, consegui entrar em contato com o Uber onde eu tinha pedido a chave, e aí era R$ 15 apenas para devolver, tranquilo. Fiz esse pagamento, cheguei na maternidade, separei um valor também, e aí a gente distribuiu
deixei um valor com a Ellen também, porque ela precisava voltar, e ela voltou. Na maternidade, meus queridos, eu conheci 2 pessoas. Tinha uma mulher, uma senhora, que estavam do lado da Sayonara, estava numa cama ao lado, tinha tido também um filho, e esse era o 7º filho dela. Sabe, meus queridos, os outros 6 tinham mandado mensagem para ela dizendo que não tinham café da manhã para fazer no outro dia. Dos R$300, eu separei ainda um valor e também dei para ela. Fiz uma transferência para ela, para os filhos poderem comprar o café da manhã. Mas embaixo também tinha um outro rapaz, que ele é um ex-viciado em drogas. Um irmão da Assembleia, muito querido. Inclusive, se tiver alguém da Igreja da Assembleia, sabe que eu tenho um carinho imenso. Em todos os lugares que eu já estive do Brasil, eu sempre conheci um assembleiano de Deus, um homem fiel. Tenho um carinho muito grande por vocês, então. Gente, e ele estava tentando sustentar a família com a vida de salgados ali na porta da maternidade. E no dia que eu estava conversando com ele, eu não tinha como ajudar. Absolutamente nada. Eu tinha um restinho no valor do cartão, mas ele não passava no cartão. E aí eu passei com um colega dele, e aí comprei de um colega dele, foi ele mesmo que me indicou. Quando foi no outro dia, quando ele estava com finanças, eu resolvi ajudá-lo. Naquele mesmo dia ele me falou que tinha acabado o botijão de gás. Estava desesperado, porque não tinha como restituir. E aí tinha sido muito duro aquele dia e tal, não tinha conseguido os valores. E naquele dia eu também ajudei aquele rapaz. Ainda com esses valores. Meus queridos, passou-se um pouquinho. Deus mandou R$100, porque a gente tinha ficado zerado de novo. Depois, por outra pessoa, mandou mais 50. E a gente conseguiu finalizar todos os processos que a gente tinha lá na maternidade e voltar para casa sem dever nada a ninguém, sem precisar, sem ter falta de nada. Chegamos em casa. Meus queridos, ainda do um pouquinho que sobrou, no final das contas, essa mesma menina que tinha 7 filhos mandou uma mensagem para mim depois falando que tinha chegado do hospital, ela passou internado mais tempo que a Sayonara, porém também não tinha o que comer naquele dia. E aí eu mandei mais um valor para ela. Meus queridos, a gente entrou de novo na linha vermelha. A gente ficou zerado. Absolutamente zerado. Mas uma coisa eu aprendi durante esse tempo. Deus nunca desampara. Nunca vai lhe desamparar. Se você colocar em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça. Tenha certeza, meu querido. Pode ser que você seja desafiado diante de uma situação a dar um valor que vai lhe fazer falta. Eu não estou falando de um valor que não vai lhe fazer falta. Boa parte desses valores foram valores que fariam falta. Não foi valor que não faria falta. Ele está falando de um contexto de doença. E, gente, tem coisas que eu gostaria de comprar para mim. Tem algo que eu gostaria de comprar para mim que há 3 meses eu venho planejando comprar e eu não comprei. Porque é um valor alto. E não é nem para mim propriamente dito. É para mim para poder ajudar as pessoas. Mas, gente, quando nós colocamos Deus em primeiro lugar, Deus é tremendamente fiel. Meus queridos, vocês acreditam que ontem a gente ganhou R$1.000? Vocês acreditam? A gente tava zerado, gente. De novo, zerado. A gente ganhou R$1.000. Eu lembro de uma experiência, gente, muito importante. Foi uma das experiências que mais marcou minha vida. Quando eu estava na Comportagem no Piauí. Meu amigo Neto, que falou nesse instante, conheci ele no Piauí, comportando. Estava na cidade de Floriano, Piauí. E em uma semana eu não consegui vender nada. Estava 5 dias sem vender nada. Eu não tinha dinheiro para almoço, não tinha dinheiro para nada. E em um só lugar eu tinha ido buscar essa mulher, tentar conversar com ela, para poder oferecer os livros da Comportagem. Tinha ido 7 vezes e essa mulher não se encontrava lá. E eu parei na esquina e eu comecei a pensar: pai, eu tenho visitado muitos comércios. Conheço muita gente, senhor, de negócios. Agora, uma coisa me chama a atenção. Todas essas pessoas que são do comércio, senhor, eles tratam muito bem os seus funcionários. Eles dão um valor adequado, eles mantêm. Às vezes, até aumento eles dão, senhor. Pai, me perdoe, não é uma crítica ao senhor.
Mas eu não entendo. Eu não tenho trabalhado no melhor trabalho do mundo, Senhor, que é a salvação de almas. Eu não tenho trabalhado para o Senhor, Senhor, que é o melhor, o melhor patrão do mundo, do universo. Pai, mas só nesse lugar. É a 7ª vez que eu tô indo. Eu não tenho dinheiro pra nada, Senhor. O único dinheiro que eu tenho é R$ 2 no bolso. E eu estava ainda orando. Estava com esses pensamentos na esquina, olhando para o prédio onde eu deveria ir pela 8ª vez. Uma mulher do outro lado da rua gritou: "Ei!" Eu tô bem alto. Ela olhou pra mim e ela disse: "Me dá um dinheiro pra mim comprar uma marmita." Gente, eu confesso pra vocês que eu passei 15 segundos sem falar nada. Eu só olhei pra essa mulher, não falei nada. Olha, ela ficou olhando pra mim, eu fiquei olhando pra ela, não falei nada. Olhei pro bolso, sabia que tinha R$ 2, era o único dinheiro que eu tinha. E tinha eu tava orando, tava falando sobre isso. E aí, gente, olhei pro bolso de novo, peguei o valor, atravessei a rua, cheguei no outro lado da rua, peguei os R$ 2 e entreguei pra mulher. Aí eu disse: "É o que eu tenho, é a única coisa que eu tenho." Aí dei pra ela. Ela falou uma coisa que eu nunca vou esquecer, meus queridos. Ela disse assim: "Deus vai te abençoar." Quantos mendigos, quantos mendigos você já deu esmola na rua e ele disse: "Deus vai te abençoar." Meus queridos, não é natural a pessoa falar isso. As pessoas dizem: "Deus te abençoe." Mas ela falou profeticamente: "Deus vai te abençoar." É diferente, gente. Uma partícula muda as coisas. Uma letra muda as coisas. E Deus realmente me abençoou. Gente, Deus me abençoou naquela semana. Eu voltei a vender. Eu consegui comer naquele dia. Não me faltou de novo pão. Muitas vezes, é outra lição que eu gostaria de deixar com você. Deus vai permitir que provações venham até você. Pessoas que estão mais necessitadas do que você. Irá perguntar diretamente ou indiretamente se você tem coragem de ajudar essa pessoa, mesmo em detrimento das suas necessidades. Meus queridos, eu abordei só o aspecto financeiro com vocês, mas saibam que, na verdade, até a vida do Harry, que nasceu, a gente não sabia que ele estava com um certo risco, pois os últimos exames que a gente tinha feito estavam com o líquido amniótico tudo ok, estava tudo em perfeita harmonia, porém a Sayonara sentiu uma infecção urinária e aí sentiu muitas dores, teve que ir na maternidade várias vezes. E aí, uma dessas idas, foi feito um exame de ultrassom e aproveitou e fizeram também um exame de ultrassom para ver como estava o filhote. A gente fez esse exame, descobrindo que o líquido estava quase nada, quase zerado. E a gente ia fazer um parto normal. Meus queridos, vocês entendem o risco que seria para a Sayonara e para ele um parto normal. A gente achando que tudo estava normal. Até o último exame estava tudo normal. Gente, Deus preservou a vida. Deus cuidou. E Deus permitiu que um mal viesse a acontecer, para que outro bem viesse ser maior, que a gente pudesse sair com alegria do hospital. E aí veio o bebê. Outra coisa é decisão pessoal, gente. Mas se vocês têm acompanhado os estudos desse domingo, vocês sabem que é, a- nós temos estudado muito sobre o transhumanismo e sobre como a farmácia ela é um meio de contaminação. Tem uma das coisas que se dão a crianças logo quando são recém-nascidas, que a gente decidiu, desde quando a gente soube que estava esperando o bebê, que a gente decidiu não tomar, nem dar para o nosso filho. Gente, vocês não sabem quanto isso deu trabalho. A gente teve que pular o pré-natal, a gente teve que fazer por fora os exames, porque se a gente fosse, a senhora seria obrigada a aderir a algumas dessas substâncias. E passaria também, logicamente, para o bebê. Meus queridos, a gente tinha que chegar no hospital e falar que não fez pré-natal. E ainda a gente ia pedir, a gente estava em oração, pedindo que eles não dessem essas vacinas, essas coisas, perdão, para a criança. E, gente, pela boa mão do Senhor, todas as maternidades que a gente foi, eles reclamaram, falaram alguma coisa ou outra, mas nenhum
chegou a dizer que não ia nos aceitar ou xingou a gente porque a gente não fez o pré-natal, porque a gente fez de maneira particular. Isso por si só já era um milagre. Além disso, gente, no final de tudo, a Sayonara conversou com a pediatra e a pediatra permitiu que a Sayonara não optasse por não introduzir nada na criança. E a gente saiu de lá sem introduzir nada estranho, com a vida e a segurança de ambas as vidas. Meus queridos, tem muito mais histórias, tem muitas outras maneiras como Deus cuidou. Muitas vezes que a gente ajudou uma pessoa na rua, ajudou alguém, e aí passou um tempo e veio de volta aquele valor, Deus multiplicou. Meus queridos, isso tudo que eu tenho falado é porque eu sei que isso pode acontecer na sua vida se não tem acontecido. A mesma coisa que tem acontecido na minha vida pode acontecer na sua. Porque, na verdade, a mesma coisa que tem acontecido na minha vida é a mesma coisa que aconteceu com o Milton Afonso e acontece até o dia de hoje. Sabe por quê, gente? Sabe por quê? Às vezes a gente não recebe as bênçãos financeiras do Senhor. Às vezes a gente é muito trabalhador. E, gente, isso é interessante notar. Para que venha as finanças, o trabalho precisa estar ligado com a ajuda, com a generosidade. Essas duas coisas precisam andar lado a lado. Seu trabalho pode ser 100% da obra de Deus, não tem problema. Você não precisa estar vinculado a uma empresa, nem nada desse tipo, nem ter um trabalho autônomo. Agora, se você estiver dedicado 100% a Deus, Deus vai prover, meu querido. Você está trabalhando. É trabalho. E o melhor trabalho. Mas precisa estar trabalhando. Precisa se dedicar. Precisa fazer sua parte. E Deus fará a sua. E eu queria finalizar contando para vocês que texto foi que abriu nossos olhos, precisamente, para esse sistema de ajuda e desse valor que a gente tem levado para ajudar as pessoas. Eu tenho aqui, eu não sei se eu conseguiria mostrar para vocês, mas eu acho que eu consigo. Alguns dias, a gente recebeu uma proposta muito boa. Tinha uma moça vendendo um carrinho de bebê junto com o bebê conforto que a gente precisava para poder viajar. E dava um valor muito bom, muito bom. Só que lembra que eu falei para vocês que assim que a gente terminou todo esse processo, a gente ficou zerado? Pois é. E aí eles não tinham como pagar. E a gente colocou na mão de Deus. Tava com tudo na mão de Deus. E foi ontem que a gente recebeu o valor dos R$ 1.000. A gente conseguiu comprar o carrinho praticamente novo. Praticamente novo. Pela metade do preço. Talvez, essa é uma outra lição, um outro parênteses. Talvez Deus não mande o valor diretamente para você, mas Ele vai fazer com que o valor se multiplique. Renda. Talvez Ele não te dê o valor para poder pagar o gás de cozinha, mas como eu tenho um testemunho, Deus pode fazer render mais de 6 meses no gás para uma família. Gente, Deus pode fazer com que aquilo que você precisava gastar, você não gaste. Isso também abençoa o Senhor. As bênçãos do Senhor não precisam ser diretamente cédulas sobre células ou você receber um Pix. Não precisa. Confie em Deus. Eu queria, por fim, como disse para vocês, compartilhar. É um texto de Patriarcas e Profetas. É o capítulo 51, que é o cuidado de Deus para com os pobres. Veja só que coisa interessante. A fim de promover a reunião do povo para o serviço religioso, bem como para se fazerem provisões aos pobres, exigia-se o segundo dízimo de todo o lucro. Com relação ao primeiro dízimo, declarou o Senhor: os filhos de Levi tenham dado todos os dízimos a Israel. Números 18 e 21. Mas em relação ao segundo, ele ordenou: perante o Senhor teu Deus, no lugar que escolhi para ali fazer habitar o seu nome, comereis os dízimos do teu grão, do teu mosto, do teu azeite, dos primogênitos e os primogênitos das tuas vacas e das tuas ovelhas, para que aprendas a temer o Senhor teu Deus todos os dias. Este dízimo, ou o seu equivalente em dinheiro, deviam por 2 anos trazer ao lugar em que estava estabelecido o santuário, depois de apresentarem uma oferta de agradecimento a Deus e uma especificada porção ao sacerdote. Os ofertantes deveriam fazer uso do que restava para uma festa religiosa, na qual deveriam participar os levitas, os estrangeiros, os órfãos e as viúvas. Esse é o grupo, gente. Esse é o grupo. Só que no final de cada 3 anos,
cada 3 anos, eles faziam de maneira diferente. Esse segundo dízimo deveria ser usado em casa, hospedando os levitas, os pobres, conforme Moisés dissera, para que comam dentro das tuas portas e se fartem. Deuteronômio 26, verso 12. Esse dízimo proveria um fundo para fins de caridade e hospitalidade. Aqui está o princípio adotado por minha esposa e eu. Nós seguimos esse princípio. Nós adotamos um sistema de devolução, que a gente dá o nosso dízimo, e a gente reserva um segundo valor, também no valor de 10%, justamente para esses fins. E a gente, lembra que eu falei para vocês que a gente deu um passo a mais? A gente decidiu ainda reservar mais uma porção que a gente gostaria de dar para a igreja, para poder pagar as contas da igreja e tudo mais. Então, no total, atualmente, gente, a gente tem devolvido, assim como os israelitas, cerca de 25% daquilo que a gente recebe. Tem vezes que, como esse final de semana, louva a Deus que Deus tem dado esse espírito, porque não é natural do coração humano. Nessa semana passou desses 25%. Passou bastante. E louvado seja Deus. Desejo ainda, meus queridos, que esse valor chegue a 50%. E eu serei o homem mais feliz da terra quando esse valor chegar a 50%. E eu fizer de todo o coração, não por arrependimento, não para ganhar dinheiro de Deus, mas fizer de todo o coração. Tenho orado e Ele sabe. Tenho orado e pedir a Deus que Ele me abençoe muito com relação às finanças, para que eu possa ajudar as pessoas que necessitam. Eu sei, gente, o que é passar necessidades. Eu já passei necessidades. Eu acho que muitos de vocês aqui já passaram também necessidades. E é difícil a gente dormir sem estar com o estômago forrado. É difícil dormir sem ter uma cama. É difícil, gente, saber que tem uma conta que está do tamanho do mundo e você não consegue resolver. É difícil quando as pessoas estão lhe cobrando. Todas essas experiências eu tenho certeza que muitos de vocês passaram. É assim que os pobres e as viúvas do nosso mundo vivem. É assim que muitas mães vão dormir sabendo que no outro dia não tem um pão para dar para os seus filhos. Queridos, minha oração, mais uma vez, é que Ele me ajude, mas minha oração também é que Deus possa nos dar um coração, a cada um que está aqui, todos nós, um coração grato a Deus, um coração abnegado, um coração que cuida do próximo, que não tem medo de utilizar suas finanças para investir no melhor lugar, o reino de Deus. Não tem lugar, gente, que você possa colocar seu dinheiro, que possa lhe trazer as bênçãos necessárias que você precisa e possa abençoar famílias com esse sistema que é apresentado na palavra de Deus e é repetido no Espírito de Profecia. Eu convido você, faça um desafio. Experimente, se desafie. Deixe o seu eu de lado, deixemos o nosso eu de lado. Busquemos de Deus. Experimente ir mais longe. Muitos de vocês são fiéis, muito fiéis já que nos dizem nas ofertas. Experimente ir mais longe. Não para receber em troca. Deus vai te abençoar, tenho certeza disso. Certeza. Mas porque as pessoas realmente precisam. E isso é a qualidade necessária para que Deus possa te colocar sobre o muito. Quando for fiel no pouco, Deus te colocará sobre o muito. Que Deus abençoe você mais uma vez, meus queridos. Senhor Deus, muito obrigado por esse testemunho de hoje. Pela oportunidade que o Senhor nos deu, Senhor, de compartilhar essas informações. Eu comecei todo esse processo porque eu vi, Senhor, de um homem de Deus, como ele fazia com seus recursos, chegando a dar mais de 60%, Senhor, do que esse homem recebia. Eu não estou falando de, Senhor, de R$100, eu não estou falando de R$200, eu estou falando de milhões, Senhor. Ele dava mais de 60% e ainda tem dado, Senhor. E esse é o homem mais rico, adventista do sétimo dia de toda a América Latina, Senhor. Pai, eu te agradeço pela vida desse homem. Te agradeço porque, pelo exemplo dele, tu me fizesse entender que muitas vezes nós não recebemos as bênçãos dos céus porque a gente retém mais do que a gente deveria. Meu querido, eu gostaria de chegar e agradecer porque o Senhor tem posto, Senhor, empecilhos na nossa vida. O Senhor, às vezes, permite que venha uma desventura para que a gente entenda o que é o sofrimento alheio. E eu peço por cada irmão aqui iberiano que está aqui nesse local. Peço que tu abençoe, Senhor, grandemente nesse dia. Que o Senhor dê coragem, força, Senhor, ousadia. E que o Senhor dê um coração parecido com o de Jó, perdão. Jó buscava, Senhor, saber quem necessitava de ajuda para que pudesse ajudar. Faze com que eles sejam assim. E, Senhor, derrama as tuas ricas bênçãos. Derrama as tuas ricas bênçãos, porque tu és Deus. Para que eles possam continuar sendo canais de bênção em nome do Senhor Jesus. Amém.